Boa noite a todos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver esta noite. O nosso tema hoje para a nossa reflexão é a atuação da espiritualidade durante o sono, socorro espiritual durante o sono. Nós vamos ler uma mensagem do livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 100, que fala sobre auxílio do invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes atribuiu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Sobre cadeias pesadíssimas do pesar de Cafarnaum, vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformas de expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo, é útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrumentos à solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Esta mensagem fala do socorro espiritual a Pedro, quando ele estava indo para o cárcere. E nós vamos fazer a reflexão desse tema também baseado nessa mensagem, nesse livro. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, sintonizando com o nosso anjo de guarda, com o nosso mentor espiritual, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, por este momento, por estarmos aqui, estudando o Evangelho do Cristo, refletindo as mensagens, os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que é tão esclarecedora e que nos faz refletir diante da nossa trajetória reencarnatória. Que Jesus esteja conosco hoje e para todo e sempre. Que assim seja. O nosso estudo de hoje baseou nesse livro e no livro dos Espíritos, no capítulo 8, que fala sobre a emancipação dos espíritos. E aí nós vamos estar perguntando, essa ajuda espiritual, a ajuda dos anjos, dos nossos mentores espirituais, ela é permanente? É para todos?
Em que momento essa ajuda ela vem até nós? Nós sabemos que desde a antiguidade, né, o ser humano, a humanidade, sempre buscou, seja em um Deus ou em vários deuses, o recurso para que pudesse ser ajudado por esta divindade em algumas situações, muitas vezes de conflito, de sofrimento. Nós estaremos hoje aqui fazendo uma abordagem na visão da doutrina dos espíritos, né, codificado por Allan Kardec. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos fala que nós estamos mergulhados num oceano de vibração, num oceano de religação com essa divindade. Por quê? Porque o universo todo é vibração. O universo todo, ele vibra, porque trata-se de uma lei natural. Nós estamos permanentemente em intercâmbio com o plano espiritual. Mas por que uns conseguem ter a percepção dessa ajuda e outros não? Porque muitas vezes, como diz Hamed, espírito, que nós estabelecemos de acordo com o que pensamos, de acordo com o que falamos, da forma como vivemos, né? Nós estabelecemos barreiras para que essa comunicação, esse sentir, né, dessa ajuda espiritual chegue até nós e nós tenhamos a possibilidade de captar. Nós estamos permanentemente interagindo com os nossos anjos de guarda, com os espíritos protetores, que são almas, né, de seres como nós, que também fizeram o seu processo, a sua trajetória reencarnatória, e que no plano espiritual, já em condições, receberam a função de estar conosco, nos guiando, nos inspirando atitudes e pensamentos edificantes durante toda a nossa trajetória reencarnatória. Ele diz que estamos mergulhados num oceano de vibrações, como diz Joana de Ângeles, e que nós estamos permanentemente mergulhados nesse oceano. Olha que coisa linda e poética de Joana de Ângeles, como líquido amniótico, né? A criança se comunica com a mãe durante a gestação ali, né? Naquele líquido amniótico em que ele recebe todo aquele amor, todo aquele acolhimento. Assim somos nós também. Mas essa ajuda, ela é para todos? Existe privilegiados, os escolhidos de Deus? Se nós formos pegar lá no Livro dos Espíritos, lá no primeiro capítulo, que Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, não quem é Deus, né? E nesse mesmo capítulo, ele vai ter um esclarecimento dos espíritos sobre os atributos de Deus. E fala que Deus, dentre muitos atributos, ele é soberanamente bom e justo. Então, ele dá a permissão para que esses anjos ajudem a todos, independente de nós sermos filhos rebeldes ou não, né? Imagine nós, pais, né? Com todas as nossas dificuldades que nós temos ainda, em processo de evolução espiritual, nós abandonamos nossos filhos? Quantas vezes nossos filhos nos ferem o coração, não é verdade? E nós estamos sempre de braços abertos como anjos, a conduzi-los na vida. Assim é Deus também. Então, essa presença desse anjo de guarda, que está permanentemente conosco, é uma graça da divindade. Por que eu estou falando tudo isso para que nós possamos chegar no socorro espiritual
durante o sono ou emancipação da alma. Porque é muito importante, e a espiritualidade e a doutrina dos espíritos nos ensina que nós devemos estar permanentemente em vibração. Por isso que está lá, orai e vigiai. Imagina, ainda mais nós que somos cheios de dificuldades, de defeitos, ainda de comportamentos, né, inadequados. Então, nós temos que buscar permanentemente esse refazimento, essa sintonia, porque já que eles estão conosco, né, permanentemente, estarão conosco durante o sono, durante a emancipação da alma. Mas o que vem a ser emancipação da alma? Aí nós fomos lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, né? E na pergunta 401, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Será que a alma dorme também? Não, né? A alma, o espírito, ele jamais está inativo. Nós estamos sempre em atividade. O que precisa de repouso é esse corpo material, porque se assim não fosse, nós não aguentaríamos. Então, o corpo adormece para o descanso, né? Está lá no Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei do repouso. Nós precisamos repousar para descansar o corpo, porque esse corpo aqui, físico, que nós recebemos, é nosso instrumento de evolução, de crescimento, então nós precisamos cuidar muito bem dele, né? E durante o sono, a alma, o espírito, ele se desprende do corpo, ele se emancipa. Então, nós temos todas as noites a experiência da morte, que nós saímos do corpo, ficamos ligados ao corpo pelo cordão fluídico, né, que liga o corpo ao espírito. Quando esse cordão se rompe o fluido vital, ocorre a morte do corpo material. E nós vamos para o plano espiritual. E aí, nesse estado de emancipação, que acontece o afrouxamento, né, que liga o espírito ao corpo, nós estaremos numa condição de maior percepção do plano espiritual. Então, se nós, durante a atividade, fora do sono, conservamos atitudes edificantes, permanecemos sempre em sintonia com a espiritualidade, temos boas atitudes, buscamos bons ambientes, ao adormecermos, esse espírito que vai emancipar, ele vai em locais de estudo, de trabalho. Olha que beleza! Nós vamos reencontrar os amigos, os entes queridos que já foram para o plano espiritual. Muitas vezes nós encontramos com amigos de outros países que já fizeram parte das nossas vidas pretéritas. Olha que maravilha! Uma vez, eu mesmo tive uma experiência. Eu vim aqui na Seara, nós temos o trabalho de tratamento espiritual na madrugada. Eu ainda estava assim muito saudosa com o desencarne do meu pai, porque eu sou ainda assim muito, tenho uma ligação muito forte com ele, né? E eu estava assim naquele dia com aquela saudade, porque tem dia bate aquela saudade, né, doída, da ausência da presença física, é mais ou menos isso. E eu estava assim meio tristinha, deprimida, né, a depressão traz dor aqui, dor ali, dor aqui, né, e fui para o tratamento. A espiritualidade falou para mim: minha filha, quando sentir saudade do seu pai, não fica pensando, ele está lá no mundo espiritual trabalhando. Quando você fica assim, você sabe, ele larga de fazer o que está fazendo e vem te socorrer. Quer dizer, você está interferindo também no desprendimento dele.
Quando sentir saudades, vai visitá-lo durante o sono. Olha que maravilha, né? Então, nós temos que orar. Por isso que antes do sono, nós temos que orar, nos colocarmos à disposição da espiritualidade, né? Não quer dizer que naquele dia eu vou encontrar, né? Mas eu estou aberta. E são oportunidades também de nós estarmos trabalhando, aprendendo, né? Aqui mesmo fala assim, até eu achei engraçado que no livro dos Espíritos, lá de 1857, fala assim, nossa, quando nós temos um sonho estranho, aí usa aquele termo que os jovens gostam de usar. Hoje eu tive um sonho bizarro, tá aqui, ó, bizarro, né? Não entendi nada. E o sonho, o que vem a ser? Né? Às vezes a gente não lembra porque às vezes aquele espírito, como nós, ainda não tem a capacidade desenvolvida para lembrar. Ele só tem assim insights, né? Ou às vezes a gente lembra de sonhos esquisitos, que são situações vividas ou situações que nós vamos viver, né? Por isso que ao dormirmos, nós temos que estarmos preparados, inclusive, para dormir. Porque todas as noites nós temos a mesma sensação que teremos, dependendo de como nós vamos desencarnar, né? A sensação do estágio de morte, mas morte do corpo físico, porque nós sabemos que o corpo espiritual, o espírito, ele é imortal, né? Então, a ajuda sempre vem. E nesse capítulo fala assim, capítulo 8, Emancipação do Espírito. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, estamos mentalmente no estado em que nós nos encontraremos de maneira definitiva após a morte. Então, todos os dias nós vivemos essa experiência. Aí vocês vão perguntar, mas e quando nós temos aquela sensação, né, acordamos no outro dia, com a sensação assim de que estamos cansados, né, que não dormimos bem. Por isso a prece, porque quando nós dormimos e ocorre a emancipação da alma, os nossos inimigos do passado também estão ali nos esperando, né? Os obsessores. E através da prece, a prece eleva a nossa energia, eleva a nossa vibração, né? Afinal de contas, nós temos no nosso campo corporal, espiritual, a nossa aura. A aura, ela representa quem somos, o que pensamos, o que falamos, o que agimos. Então, quanto mais edificantes são as nossas atitudes, a aura ela vai estar mais amplificada, né? Ela se dilata, vamos assim dizer. Quando nós cultivamos tristeza, raiva, ódio, orgulho, a nossa aura vai ficar murchinha, quer dizer, ela demonstra as nossas vibrações, as nossas condições emocionais, as nossas condições físicas também. Então, é essa energia, essa vibração que nós levamos para o mundo espiritual quando nós dormimos também. Quando nós emancipamos a alma ao adormecer. Por isso que eu fiz questão de ler essa mensagem, Auxílio do Invisível, porque o auxílio sempre vem, né? Como disse Joana de Ângeles, nós estamos mergulhados num oceano, num campo vibratório. Quer queira ou não, nós estamos sempre sendo ajudados. Deus nos protege, nos ajuda interna e externamente, nós querendo ou não. Se nós conseguimos captar ou não, depende única e exclusivamente da nossa vontade,
da nossa percepção, né? E Hamed fala que muitas vezes nós estamos tão mergulhados na tristeza, nos nossos problemas, nas nossas revoltas, que nós não conseguimos perceber a ajuda que vem do alto. E aí nós achamos que nós somos desprezados por Deus, né? Que Deus não nos ajuda. Nem sempre a ajuda ela vai ser de acordo com aquilo que queremos, mas de acordo com aquilo que necessitamos. Como o Espírito, ele é imortal, e como disse no capítulo aqui 8 do Livro dos Espíritos, né, que a alma não descansa, então isso nós podemos concluir que nós devemos estar permanentemente alertas e em trabalho para evoluir mais rápido, né? Porque quando nós estamos na matéria, né? Nós estamos ali, estamos fazendo a expiação, a prova, né? Nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Quando dormimos, a alma vai emancipar, nós vamos para o mundo espiritual, em busca de ambientes que comungam com a nossa faixa vibratória. Lá nós vamos também, nesse momento, evoluir. Porque quando você vai, estuda, aprende, você está evoluindo do ponto de vista de conhecimento. Aí você vem preparado para aplicar isso no seu dia a dia. Se você ora, você vai cada vez mais ampliando a sua capacidade de viver essa experiência e recordar quando você retorna ao corpo material. Então, quando fala aqui desse capítulo, né, ajuda de Pedro, é outra questão que nós devemos ressaltar, que essa ajuda ela também tem limites, né? Muitas vezes a gente coloca na mão dos anjos, da espiritualidade, de Deus, aquilo que nos compete, né? A ajuda de Pedro veio, mas até o momento. Depois, o anjo deixou que ele seguisse o seu caminho, porque nós temos que utilizar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu e nos dá as condições necessárias para que nós possamos escolher os nossos caminhos. Então, essa ajuda, ela tem limite, tem limites, né? Bate a porta, que a porta vai abrir. Faça seu movimento, né? Aí muitos falam assim, esses dias meu marido falou assim, mas por que a gente precisa orar, né? Se Deus sabe tudo, né? Sabe todas as nossas necessidades. E a gente tava lá conversando. Aí no próximo domingo, no evangelho, o que caiu? Sobre a prece. Falei, tá aí a resposta, né? Mas a gente precisa se colocar diante dele, se entregar, para que a gente possa receber, né? Minha mãe, muito sábia, ela fala assim, olha minha filha, quando você já fez tudo o que tinha que fazer, já está cansada, e tem horas a gente cansa, né? Principalmente essa luta com o filho não é fácil, né? Aí depois, casa, aí o negócio complica mais um pouco e a gente tem que trabalhar mais ainda resignação, paciência, entender o lado do outro, porque ninguém cai na sua casa por acaso, né? São compromissos do passado. Aí minha mãe fala assim, tem que se coloque diante de Deus, fala que você já fez tudo o que você tinha que fazer. Que agora você está conversando com Ele, para Ele te indicar algo que você ainda não fez, né? E que precisa ser feito. E a ajuda vem. Às vezes a gente nem precisa ficar lá, né? Horas conversando. Mas quando a gente faz aqui de sentimento, né? Ou às vezes a gente fala assim, oh meu Deus, me ajuda, eu tô cansada. Hoje eu tô cansada. Tô precisando que o Senhor me ajude. Mande seus anjos aí, né? Eu vou dormir, então eu quero que durante o sono, se for a permissão, se eu
for merecedora, né? Me dê uma luz. Aí a gente dorme e acorda com uma ideia, né? Acorda com o coração mais leve, mais feliz, né? E assim é a vida. Assim é o nosso processo de evolução. E olha como Deus é maravilhoso. Eu nunca me esqueço desse ensinamento poético de Joana de Ângeles. Nós estamos mergulhados num oceano de vibrações. Porque é uma lei natural, como se nós estivéssemos lá no líquido amniótico, que é lugar melhor, né? Então nós temos que agradecer. Muitas vezes durante o sono nós também podemos receber orientações para ajudar nossos amigos, né? As pessoas que vêm aqui no centro, nossos companheiros de trabalho, né? Quantas pessoas precisam de ajuda? E é nos revelado à noite, durante o sono, o que nós devemos fazer. E os Espíritos ensinam uma outra coisa que eu ia esquecendo de falar, que é muito importante. Quando nós estamos com algum problema, né? Ou com o esposo, ou com o filho, né? Deixa dormir. Na hora de dormir, a alminha dele não vai emancipar? Então, entra no quarto, senta lá e conversa com o espírito. Sem você ver, mas ele já emancipou. Olha, meu filho, eu te amo. Eu só quero o seu bem. Tudo que eu faço, mesmo que errado, eu estou dando o melhor de mim. Me perdoe se eu falei em algum momento, mas é por amor. Aí para o companheiro, meu companheiro, por que nós estamos brigando? Né? Nós assumimos esse compromisso de juntos cuidar dos nossos filhos, de um cuidar do outro, e assim vai. Se o companheiro bebe, conversa com ele, com o espírito dele dormindo. É a orientação da espiritualidade. Olha que maravilha. Porque emancipado, o espírito ele vai ter mais compreensão da realidade. Preso na matéria, nós somos influenciados pelo mundo espiritual e pelos colegas, pela sociedade, por tudo que está em volta. Então, vamos orar. Vamos orar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Aquilo que falamos, que pensamos, vamos nos esforçar para sermos cada dia melhor. A luta é conosco mesmo. Quando a gente aponta o dedo para os outros, tem mais 4 apontando para nós. Às vezes, e muitas vezes, cometemos isso. Mas o importante é ressignificar, refazer, recomeçar. E a oração, o vigiai, é que nos fortalece, é que nos permanece em ligação com esse mundo espiritual, com esse Deus maravilhoso, tão maravilhoso que nós estamos aqui hoje em meio à pandemia. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine. E eu vou pedir licença para ler só essa mensagem desse livrinho assim. Jesus no teu dia a dia, a lição é 25. A oração. A oração é um momento de intimidade com Deus. A oração é uma conversa de criaturas com o Criador. A oração é um instante de desabafo. A oração é a música suave que inunda a nossa alma. É o refúgio que suaviza a nossa dor. A oração é o recurso mais urgente na hora da indecisão. É o remédio eficaz para as enfermidades da alma, todas as enfermidades, né? A oração é um direito e é também um dever. A oração é o pedir e o agradecer. Tenha certeza de que, caso substituísse aquele palavrão impensado pela oração, substituísse aquela revolta inútil pela oração, substituísse aquele desequilíbrio injustificado pela oração, então, muitas coisas poderiam ser diferentes na sua vida. A oração deverá ser um hábito tão natural quanto a alimentação. Habitue-se a ela. Vamos começar a orar, caso ainda não tenha experimentado. Então, vamos orar. Agradecer a Deus, a Jesus, por este momento. Agradecer a espiritualidade amiga,
que vem estar conosco neste momento, nos amparando, nos auxiliando sempre. São oportunidades que o Pai Criador, de imensa bondade e misericórdia, nos oferece todos os dias. Como disse Joana de Ângeles, o sol nasce para todos. Que nós possamos aproveitar a oportunidade da vida como experiência na matéria. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nós possamos ter uma semana de muita paz. Que assim seja. Um beijo no coração de todos vocês, com muita amorosidade.